Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar sobre a Porto Seguro, uma empresa previdenciária no ramo de seguros. Então, é uma ótima alternativa aí, de repente, a você que está buscando alguma empresa nesse setor. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Já peço inscrição aqui no canal, deixa seu like, ajuda muito o nosso trabalho. E também entra no nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. Então a gente vai direto para o painel do OGF+, porque ele já dá aqui para a gente em relação ao ranking das empresas previdenciárias, quais têm o maior dividend yield médio. E a gente encontra aqui então a Porto Seguro na 23ª colocação, com um dividend yield médio de 6%. O que isso significa? Que se ela pagar o que pagou nos últimos anos, isso vai dar, então, de proventos, um dividend yield médio de 6% para 2022. Então, com esse dividend yield, a gente tem um dividendo por ação de R$ 1,16, o que dá um preço teto de R$ 19,47, que é justamente ali a cotação que ela está nesse momento. Então, eu diria que você que gosta de Porto Seguro, até esse preço é o limite que você pode aportar pelo jeito Barsi de investir, pela filosofia Barsi de investir, para ter um dividend yield médio de pelo menos 6%, que é o mínimo que a filosofia Barsi de investir diz que você deve ter na hora de priorizar seus aportes. Só que isso é em relação ao dividend yield médio. Se a gente mudar aqui agora na plataforma do AGF+, a gente clica aqui em dividend yield projetado, ou seja, o outro era o dividend yield médio, se a empresa pagar a média que ela pagou nos últimos anos. E aqui é o dividend yield projetado, ou seja, o quanto está projetado para que a Porto Seguro tenha de dividend yield. Então aqui é uma projeção e não a média. E dessa forma a gente chega então que o dividend yield projetado da PSSA3, a Porto Seguro, é de 6,53%, ou seja, um pouco acima do dividend yield médio. E isso então gera um dividendo por ação de R$ 1,26 e, consequentemente, um preço teto de R$ 21,15, ou seja, pelo dividend yield projetado, você pode comprar as ações de PSSA3 até R$ 21,15 para ter aí pelo menos 6% de dividend yield projetado. Mais uma vez, 6% é o mínimo que a filosofia Barsi de investir diz que você deve ter ao aportar. O mínimo que, então, o jeito Barsi de investir permite para que você aporte em determinada ação. Então a gente vê que a ação da Porto Seguro, a PSSA3, ela está bem ali no limite do preço teto. E não que isso seja ruim. Não necessariamente isso é uma coisa ruim, muito pelo contrário, todas as ações que têm a cotação abaixo do preço teto é considerado positivo. Porém, a gente analisando o macro e vendo aqui que o Ibovespa, olha a quantidade de ações aqui que tem um dividend yield projetado maior do que a Porto Seguro, ou seja, é um ano que o Ibovespa ele está muito descontado. É um ano e que várias ações aqui estão te dando ótimas oportunidades. Então a gente já começa a, primeiro, essa análise aqui em relação a Porto Seguro, não individualmente, mas a Porto Seguro em relação ao resto, podem ter oportunidades melhores no mercado, mas não exclui o fato de que não deixa de ser uma boa oportunidade aqui na Porto Seguro, analisando, obviamente, somente dividend yield. Agora a gente vai ver justamente os indicadores fundamentalistas para conseguir ter mais argumentos para a nossa tomada de decisão. Eu sempre vejo aqui onde está o topo histórico da ação e a gente vê que está em torno de R$ 31,00. Então, só da Porto Seguro voltar a seu topo histórico, você já ganhará aí 50% no valor de cada ação, ou seja, 50% do valor caso você faça um aporte hoje. Eu sempre vejo onde está o topo histórico, porque boas ações tendem a valorizar com o tempo. Ações sólidas, ações perenes, dentro de setores à prova de bala, como é o setor de seguros no Brasil, essas ações tendem a valorização ao longo do tempo, não é uma garantia, é apenas que cotações costumam acompanhar resultados. Então, empresas sólidas e perenes têm resultados positivos, as cotações costumam acompanhar principalmente ações sólidas e perenes e também ações que só de corrigir a inflação já tendem a sempre, a longo prazo, isso é bom frisar, a longo prazo tendem sempre à valorização. Então, continuando aqui, vamos entrar nos indicadores fundamentalistas e a gente vê que nos últimos anos, aqui no último ano especificamente, a Porto Seguro ela aumentou bastante aí o seu dividend yield
e isso acabou elevando aqui a média de 6,12 em relação à dividend yield histórico da Porto Seguro. Então, se a gente olhar isoladamente só o dividend yield, a gente nota que o ano passado teve um dividend yield muito interessante. Então, vamos analisar até que ponto isso é sustentável e até que ponto isso pretende se perpetuar. Então, vamos continuar para os outros indicadores, mas esse aqui já deixa os primeiros sinais de que realmente pode ter sido um dividend yield atípico no ano passado. A gente nota aqui que o histórico não era bem assim, com dividendos tão altos. Agora a gente vem para o preço sobre lucro por ação e a gente vê que a gente se encontra num patamar que historicamente é um patamar muito baixo, um patamar com desconto, porque a gente tem a média do PL, então da PSSA3 aqui em 10,39 e atualmente a gente está em 8,15, bem abaixo da média. Se a gente olhar aqui o histórico, somente em 2013 a gente esteve num patamar mais baixo do que estamos hoje, 8,15, ou seja, pelo indicador PL a gente tem aí um belo de um desconto nas ações da Porto Seguro. E se a gente vê agora preço sobre valor patrimonial, vocês veem que é uma situação muito semelhante. A gente está bem abaixo da média de 1,64, estamos em 1,34 atualmente, e isso é o valor mais baixo da história, excluindo aqui 2016. Então, pelo indicador de preço sobre valor patrimonial, a gente também pode ter um belo de um desconto aqui nas ações da Porto Seguro. Então, tanto o PL como o preço sobre valor patrimonial, eles podem estar representando aí um bom momento, um bom argumento aí de um possível aporte. Se a gente olhar aqui os indicadores de crescimento, vocês notam que é uma empresa sólida que cresce aí uma base consistente, uma taxa composta nos últimos 5 anos da receita de 5,64%, só que dos lucros praticamente o dobro aqui, 11% então de crescimento, uma taxa composta nos últimos 5 anos da Porto Seguro. Então isso aqui é bem positivo, é um crescimento bem sólido aí para o setor. Agora a gente vai entrar aqui na parte que a gente gosta, que é justamente a parte de dividendos. Então aqui a gente busca frequência, muitas vezes ao ano uma ação pagando dividendo e pagamento rápido. Assim que a empresa anunciar o dividendo, esse dividendo já está na sua conta. Só que a gente vê que isso não é uma verdade aqui na Porto Seguro. A gente nota que, por exemplo, esse dividendo, esse juro sobre capital próprio, na verdade, que foi anunciado aqui em julho e esse em outubro do ano passado, eles só vão ter o seu pagamento em maio. Por exemplo, no ano passado também, os dividendos que foram anunciados aqui em março, uns foram pagos em abril, ok. O outro foi pago somente em outubro, e justamente o maior deles. Então, a Porto Seguro a gente vê que não tem uma data com próxima data de pagamento. Isso é negativo porque a gente quer justamente dividendo caindo rápido na nossa conta, para a gente conseguir comprar boas empresas que estão a bons preços, pagam bons dividendos. Então, dessa forma, a gente consegue aumentar a bola de neve mais rápido, a gente consegue fazê-la girar mais rápido, e a Porto Seguro deixa a desejar, então, nesse quesito, nessa política de dividendo. A frequência até é interessante, a gente vê aqui que ela paga aqui de forma 3 vezes ao ano, eu diria, não chega a ser trimestral, mas 3 vezes ao ano ela está pagando dividendos, é uma frequência ok, mas esse pagamento é muito longe da Datacom, que dificulta, então, principalmente para você que está começando, e você tem que fazer sua bola de neve girar mais rápido, ampliar a bola de neve, principalmente aqui em um ano que o Bovespa está te dando tantas oportunidades, você precisa de dividendo caindo na sua conta de forma frequente para conseguir agarrar essas oportunidades. Se a gente olhar aqui o mapa do dividendo inteligente, que diz justamente quando uma ação historicamente paga dividendo, a gente vê aqui que a Porto Seguro ela costuma anunciar em março, em junho e outubro. Então, pelo mapa do dividendo inteligente, nós estamos próximos a um possível anúncio de dividendo. Então, esse também é um dos critérios aqui que o Luiz Barsi utiliza justamente na hora de um aporte. Você priorizar empresas que estão próximas a um possível anúncio de dividendo para duas coisas. A primeira, não surfar a valorização da cotação, né? Porque muitas vezes as pessoas deixam para comprar um determinado ativo depois que ele anuncia dividendo, e aí depois que ele anuncia dividendo, a cotação já sobe, ela fica inflada, e a pessoa vai comprar essa cotação inflada. Então o mapa do dividendo inteligente é para você antecipar esse anúncio de dividendo e também, obviamente, para você priorizar aporte em ações que estão próximas a anunciar dividendo. E dessa forma, então, você recebe esse dividendo mais rápido e consegue comprar mais rapidamente boas empresas que estão a bons preços, pagam bons dividendos, aumentando essa bola de neve, fazendo essa bola de neve girar mais rápido. Então, pelo mapa do dividendo inteligente, a Porto Seguro pode ser uma boa alternativa. Só que para você que está começando,
esse dividendo ele costuma demorar muito a ser pago. A gente nota aqui que demorou mais uma vez 7 meses, aqui demorou quase um ano, 10 meses. Então tem alguns dividendos que demoram muito a ser pagos, isso com certeza é um sinal negativo. Se a gente olhar o payout aqui da companhia, a média dos últimos anos é 50%, isso é considerado um payout ok, e é considerado também um payout conservador que tem margem para crescimento. A gente nota aqui que a média dos últimos anos aqui se estabilizou em 50%, ano passado a gente teve um payout mais baixo, mesmo assim gerou, né, um dividend yield elevado, então isso é positivo. Então, essa margem de 50% é um caso bom da gente ter um payout ok, um payout que não é maior ou 100%, porque isso pode ser não sustentável, então um payout menor que 100% e gera um bom dividend yield. Então, em relação ao payout, a Porto Seguro ela se enquadra num bom quesito, ela se enquadra positivamente. Para fechar aqui, a gente vai ver justamente o lucro líquido da Porto Seguro nos últimos anos e a gente vai ver que realmente é uma ação perene, uma ação sólida, uma ação que dá lucros constantes aí desde 2012, pelo menos 500 milhões de lucro, 600 milhões de lucro na verdade, lucros crescentes, vocês notam que cresce um pouco a cada ano aqui desde 2014, então realmente uma ação sólida, uma ação segura dentro do setor de seguros, que é um setor à prova de bala no Brasil, é um dos setores que o Barsi, ele diz que você deve investir, porque são setores à prova de crise, que ele chama, setores à prova de bala, justamente. Então a gente vê aqui porque a Porto Seguro ela é uma ação que você pode dormir tranquilo, é uma ação dentro de um setor perene, sólido e é uma empresa igualmente perene e sólida. Então a conclusão aqui que a gente chega na Porto Seguro é que individualmente ela representa aqui um dividend yield até interessante, mas se a gente olhar o externo do mercado, a gente vê que tem várias outras oportunidades que têm um dividend yield bem acima dela. Então, individualmente, ela está até num momento interessante. Só que o mercado está apresentando para a gente outras oportunidades, pelo menos na minha visão, melhores. Lembrando que não é um conselho de investimento, é apenas o que eu penso sobre o mercado. Então, de repente, o único caso que eu veja um possível aporte na Porto Seguro agora é para alguém que quer uma diversificação, digamos, no setor de seguro, uma pessoa que já tem muito BB Seguridade aqui, que até tem dividend yield projetado maior, então você que já tem muita BB Seguridade, já faz sua carteira de dividendo há muito tempo, você quer uma diversificação no ramo do setor de seguros, de repente você pode vir aqui e priorizar a Porto Seguro, até porque pelo mapa do dividendo inteligente ela está próxima a anunciar dividendo. Mas em outros casos, você que está começando, você que monta sua carteira há pouco tempo, eu não vejo como uma boa oportunidade. Na verdade, eu até vejo como uma boa oportunidade, mas eu enxergo que o mercado tem oportunidades melhores no momento. Então essa foi a análise de hoje. Se você quer testar grátis essa plataforma por 7 dias, o link está na descrição. O AGF Mais já dá aqui para gente dividend yield projetado, já dá preço teto, já dá aqui um mapa do dividendo inteligente, que é quando uma ação costuma anunciar dividendo, entre muitas outras funcionalidades. Testa grátis, o link está na descrição, grátis por 7 dias. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative a notificação, entra no nosso grupo Telegram, o link está aqui na descrição, e conta pra gente qual ação você quer que a gente analise aqui no canal. E é esse investidor, salve Clube Dividendo Inteligente.